Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Exatamente 23h05, sexta-feira. O Senhor me deu uma palavra neste momento, nesse devocional, para mim estar ministrando aos nossos corações, uma palavra de despertamento, uma palavra de lembrete, a qual se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 30. Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo de número 30, que diz a palavra de Deus: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Estava eu lendo as Escrituras e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, ministrar nos meus pensamentos, e me dá personagens bíblicos na minha lembrança, a qual entristeceram a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia fala que um homem chamado Sansão, nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe, ele por alguns momentos deixava o Espírito de Deus conduzir ele, mas por muitas das vezes, pela desobediência dele, muitas das vezes pelos desejos dele, o Espírito Santo se entristecia e se afastava de Sansão. Da mesma forma, você conhece a história do rei Davi? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele pegou e não foi a uma guerra e ficou no seu palácio, e ele contempla a beleza e a formosura de Betseba, a tal ponto que ele adultera com ela. Ele, nesse exato momento que ele desejou ela, ele começou a entristecer o Espírito Santo de Deus. E existem inúmeras outras pessoas que dentro da Bíblia, o próprio Saul, que o próprio Espírito de Deus se afastava dele e um espírito maligno se apossava dele. E quando eu começo a examinar as Escrituras e ver que há uma facilidade de nós, seres humanos, falhos, mesmo sendo escolhidos por Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra, nós temos sim facilidade de entristecer o Espírito de Deus. O Espírito Santo, aquele que a Bíblia diz que é um amigo, aquele que o próprio Jesus rogou ao Pai, dizendo para enviar o outro Consolador, porque até naquele momento Jesus era o Consolador do povo e dos seus discípulos. Mas ele roga ao Pai para trazer o Espírito Santo da parte de Deus, o Espírito da verdade que o mundo não conhecia. E se é o Espírito da verdade, então nós não podemos viver ou andar na mentira. A Bíblia nos aconselha que nós temos sim condições de nos irarmos, porque Deus também se ira, mas não podemos deixar essa ira se transformar em amargura ou em raízes de amarguras nos nossos corações. A Bíblia nos ensina no próprio livro de Efésios que eu li, no versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. E aqui eu aprendo neste versículo também, para nós não entristecer
a pessoa do Espírito Santo que está conosco, que está comigo e que está com você nesse exato momento, nós temos que liberar perdão. É isso mesmo. Saber perdoar. Saber deixar a pessoa do Espírito Santo entrar no nosso coração e tratar, ser remédio para as nossas feridas internas, para eu e você ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, ou aqueles que nos magoou, ou ter aqueles traumas do passado, da infância, mas a pessoa que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e se já se passaram, então deixa o Espírito de Deus direcionar a minha e a sua vida, o meu desejo e o seu desejo. Sabe, quando você começa a ver dentro das Escrituras Sagradas a importância da pessoa do Espírito Santo, é Ele que direcionava os reis, é Ele que direcionava profetas, era o Espírito de Deus que atuava no Antigo Testamento de forma muitas das vezes individual, mas quando ele chega pela promessa de Cristo no livro de Atos, aonde ele desce e entra no corações das pessoas que verdadeiramente estavam almejando e buscando o Espírito de Deus para um só propósito. E qual é o propósito? Para as pessoas verem que nós temos a presença de Deus através de quem? Do Espírito dele. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, ensinando que nós não devemos, e nem eles, entristecer o Espírito de Deus. Ele dá algumas relações, ele fala que a nossa boca não pode ser palavras torpes, e muitas das vezes, sem hipocrisia nenhuma, sem nenhum ato religioso aqui. Muitas das vezes, eu e você falamos palavras torpes, não devíamos falar, mas nós falamos. E o pior de nós falar é nós não aceitar a correção de quem está ouvindo. Sabe, e o pior de tudo, de nós não aceitar, é nós não deixar o Espírito de Deus nos convencer que nós estamos errados. O Evangelho que o Senhor me ensina a falar é um Evangelho sincero, simples, genuíno, mas eficaz. É o Evangelho não de bajulação, mas um Evangelho de transformação pela pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. É o Espírito de Deus. Existem inúmeros motivos para eu e você não entristecer ou não deixar o Espírito Santo sair de nós. E um deles é para o dia da redenção. E esse dia está chegando. Somente irá subir ao encontro de Jesus as pessoas que estão ou foram seladas pela presença do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá a oportunidade, como está dando para mim e para você neste momento e nesta hora, escutando a voz dele, levantando homens e mulheres e crianças para falar que o Espírito Santo continua se manifestando dentro das igrejas e fora das igrejas. Mas o que vale nós ver a manifestação do Espírito Santo ou nós mesmos ser usado para fazer essa manifestação do Espírito Santo ser vista pelas pessoas através do que? Do nosso testemunho de vida. Do que vale se nós fazer isso se nós não fomos convencidos por Ele. De que maneira, pastor? Não estou te entendendo. É muitas das vezes pessoas que dão liberdade para o Espírito Santo, para visitar em suas vidas, mas não dão liberdade para o Espírito Santo fazer morada. Você não está entendendo, eu vou te explicar agora.
Tem pessoas que provam da pessoa do Espírito Santo, que sente o manifesto do Espírito Santo, mas por causa do seu coração, por causa das suas feridas, não deixa ele curar, não deixa ele tratar, e a sua vida não é transformada. Somente vive momentos com a presença do Espírito Santo e não vive uma intensidade, uma profundidade com Ele. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidades profundas. Ele quer que você entenda quando os desejos vier para mim e para você, quando as tentações chegar para mim e para você, Ele sabe que eu e você não vamos resistir, que eu e você vamos ser fragilizados e vamos aceitar. Mas Ele, o Espírito Santo, também sabe, se você quiser e se eu quiser, nós recorremos a quem? A Ele. E Ele é santo, está pronto para nos convencer, para não cair em tentação. Este é o propósito de eu e você não entristecer aquele que sempre estará junto comigo e contigo. Sabe, no momento mais triste da sua vida, no momento de decepção, no momento de amargura, no momento de enfermidade, que muitas das vezes você conta com amigos que só estão muitas das vezes junto com você pelo que você tem e não pelo que você é. E as pessoas se afastam nos momentos mais difíceis. Talvez estou falando nesse exato momento com casais que estão passando problemas no seu relacionamento. Talvez estou falando com pais que estão passando dificuldades com seus filhos, ou vice-versa. E no momento que você precisa de uma voz, de um apoio, de um abraço de alguém, as pessoas que te elogiam, as pessoas que te cercavam, no momento que se levanta a tempestade na sua vida, elas se evaporam, vão embora, se somem. Mas só uma pessoa permanece. Quem, pastor? A pessoa do Espírito Santo. Permanece na minha e na sua vida dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou te decepcionar, eu continuarei contigo e eu vou vencer essa batalha por você. Mas quando eu e você temos que dar ouvidos ao Espírito Santo, o livro de Hebreus fala: quando ouvires a minha voz. E de que maneira o Espírito Santo fala? Através da minha vida está falando com você. Através da palavra de Deus, através de louvores, da oração, através de você estar visitando uma igreja, através de você ser a igreja, a eclésia do Senhor, fora dos templos. É o Espírito Santo falando comigo e contigo. Mas a melhor e a maior manifestação que eu vejo que uma pessoa tem o Espírito Santo, e eu vou repetir isso, é saber perdoar, é saber amar, e é saber fugir da aparência do mal, fugir das maldades. É por isso que Deus ainda está com a expectativa no céu, neste momento e nessa hora, para eu e você não entristecer a pessoa do Espírito Santo. E por que eu falo isso? Porque Deus nos entregou um dos maiores presentes. O primeiro foi o seu Filho amado. E o segundo, através de Jesus, foi a pessoa do Espírito Santo. Ele sente ciúmes, ele se entristece, ele quer participar. Ele não quer somente assistir nas suas dificuldades e lutas, ele quer estar contigo, pelejar contigo, dizer: continue, não temas, vá em frente, não desista, não retroceda, não pare, não olhe para trás, que eu sou o Senhor da tua vida. Que Deus possa, nesse exato momento, te confortar com esta palavra, me confrontar e te confrontar também com esta palavra, e que nós venhamos entender que não podemos
entristecer a pessoa do Espírito Santo, porque Ele está contigo, está comigo nesse exato momento. Ele está te abraçando nesse exato momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei se você precisava escutar isso ou não, mas aquele que está falando comigo nesse exato momento, que está me convencendo, Ele diz: é necessário eu e você buscar sem reserva a pessoa, o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe este findar de noite, nessa sexta-feira. Que Deus abençoe o teu sábado maravilhoso e tenha toda a certeza, quando abrir os seus olhos, primeira coisa que você faça, não abre o seu WhatsApp, abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Um grande abraço do seu amigo pastor José Ubiratã. Que Deus abençoe em nome dele, Jesus Cristo.